Muito bem, deixa eu ver se é essa daqui que nós estamos. É, essa mesmo. Então nós temos falado aqui a respeito da cristologia, né? Falamos a respeito de diversos temas das doutrinas fundamentais, que são aqueles temas, como o nome já diz, para não ser redundante, fundamental. Então é aqui que nós conseguimos enxergar aonde os ensinamentos de algumas religiões se distorcem, se perdem. E talvez nenhum outro seja tão fundamental como a cristologia. Porque aquilo que você entende a respeito de Cristo vai fazer toda a diferença. Então eu já falei aqui, mas apenas para a gente passar aqui e relembrar, se você entender que Cristo é um mestre, mas que ele não é Deus, o resultado vai ser um. Se você crer que Cristo é um tipo de anjo, o resultado vai ser outro. Percebe? Então, assim, não é porque todos falam em Cristo que todos estão falando do Cristo da Escritura. E isso é importante que nós saibamos, certo? Estamos falando aqui a respeito da obra de Cristo e paramos, eu acho que no 7, né? Falamos sobre esse ponto aqui, que ele está aguardando o dia de retorno. Parece que os eventos que vão acontecendo deixam todo mundo mais oriçado, né? Você vê as coisas acontecendo em um local que tem um destaque na história da humanidade, né? Aquela região do Oriente Médio. Então nós vemos coisas acontecendo, nós temos que ter cuidado, né? Para não afirmarmos nada que nós não temos certeza, porque nós não somos profetas. Isso é importante. Em que sentido? Nós não temos revelação direta de Deus. Nós temos a revelação especial que é por meio da Bíblia. E a Bíblia, embora conte vários passos, né, dos eventos futuros, ela não dá uma exatidão do tempo. A gente consegue ter uma noção, mas a gente não pode, tem que ter cuidado para não querer dizer assim, eu sei o dia, né, porque nós não sabemos. Então, mas uma coisa que nós sabemos e é indiscutível é o quê? Que Cristo vai voltar. E nessas horas que nós vemos esses eventos acontecendo, eu creio que nós deveríamos orar ainda mais. Maranata, volta, Senhor Jesus. Faz com que a paz verdadeira reine neste mundo. Porque a paz que os governantes oferecem, ela é temporária. Por mais que possa se gozar de um tempinho de paz, ele nunca é confiável. Por quê? Porque a paz dos seres humanos, ela sempre tem segundas intenções, né? Então, depois falamos também que é o próprio Cristo quem dirige os avanços missionários. Lembram do texto que nós falamos? Falamos a respeito dele? Então, a ideia é, as pessoas não estão avulsas, a igreja não está abandonada. O Senhor Jesus continua cuidando dela. E agora, propriamente, como eu prometi semana passada, vamos andar mais rápido para poder terminar essa parte aqui do ministério presente, e depois vem uma parte mais demorada ainda, que são as profecias já cumpridas e as profecias que ainda se cumprirão. Isso é um tema bem legal, né? Até porque todo ser humano parece que tem esse tipo de curiosidade a respeito de coisas do futuro, não é verdade? É verdade. Todo mundo tem uma certa curiosidade, né? Eu, por exemplo, não tenho tanta curiosidade. Hoje eu fui falar com um cara e o cara me pediu a idade, eu disse 42. Daí ele disse assim, seu José, mas no seu relatório está dizendo que o senhor tem 43. Então, eu não estou tão preocupado com os eventos futuros porque a gente envelhece, né? Então, foi interessante de ver como é fácil perder a noção das coisas, né? Então, eu jurava que eu tinha 42, mas era 43. Então, falei para o cara, obrigado por essa notícia aí, né? Você me deu mais uma notícia hoje, estou mais velho. Então, o ponto 8 aqui que nós vamos falar a respeito disso, diz respeito àquilo que Jesus faz com os crentes que morrem. Então, crentes morrem ainda, né? Então é verdade que a morte não é para sempre, não é eterna, mas ainda acontece como resultado do pecado. Abra aí sua Bíblia em Atos, capítulo 7. Atos, capítulo 7, dos versos 55 a 59. Esse episódio é aquele episódio de uma pessoa cheia do Espírito. Olha que interessante, né? O que quer dizer isso?
O texto conta que essa pessoa cheia do Espírito, chamada Estevão, ele teve uma morte trágica. Então, quando a gente vê um episódio desses, você vê que ser cheio do Espírito não é garantia de não sofrer. Isso é importante, porque nos nossos dias as pessoas gostam de dizer que se você muitas vezes está sofrendo, é porque Deus não está com você. E não é uma verdade, vamos por esse texto. Então, o verso 55 a 59 diz assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus em pé no lugar de honra à direita de Deus. Olhem, disse ele, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Eles taparam os ouvidos e aos gritos lançaram-se contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Seus acusadores tiraram os mantos e os deixaram aos pés de um jovem chamado Saulo, figura conhecida. Enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, o que é interessante de ver aqui nesse relato, além dessa aplicação meio geral de que sofrimento não é oposição a Deus. Muitas vezes Deus nos faz sofrer para que nós não amemos esse mundo demais. Pode acontecer, né? Então a gente estava conversando, brincando com o irmão, falando assim: bem que Jesus podia voltar, mas depois de novembro que é minhas férias. Não é esse pensamento que nós devemos ter, né? E às vezes a gente belisca nesses pensamentos porque a gente não consegue pensar com clareza a respeito do que de fato é a comunhão com Jesus na eternidade. Então, embora isso seja bem importante, o ponto principal aqui desse ponto 8 é: quando os crentes morrem, eles imediatamente têm acesso a Cristo. Não é algo que você vai ver como algumas religiões que dizem que a gente fica dormindo. Você vai dormir um pouco, daí quando você acordar... Não, o sono da alma, né? Então essa é uma doutrina ensinada por aí. Então quando você morre, você fica num estado que você não está sofrendo, mas você também não está consciente. Você fica esperando. Não é isso que o texto aqui de Atos 7 diz. Você percebe que Estevão aqui, claramente, ele tem um encontro com Jesus. Certo? Então, a obra de Cristo, o ministério presente, ele está nesse tempo recebendo os crentes que morrem. Depois, isso talvez seja já notório a todos nós, mas é algo que nós precisamos relembrar, é que Cristo, ele tem uma comunhão viva, não morta, viva com a sua igreja. Ele ressuscitou. Então, quando nós tratamos algo a respeito de Cristo, tire da sua mente aquela ideia de um Jesus crucificado. Certo? E isso vai fazer diferença até na maneira com que você ora. Porque se você orar e criar o hábito de orar apenas com uma lista de pedidos, e não está errada, mas uma lista de pedidos, ao invés de entender que você está conversando com alguém que você tem comunhão, vai fazer diferença. Abra aí sua Bíblia em Mateus 18. Então o texto diz assim: Pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Então, se você lê esse texto rapidamente, você pensa que está falando sobre oração, né? Mas o que o texto está falando faz parte da disciplina eclesiástica, daquele momento difícil e duro que todo pastor quer não ter que passar, mas que é indispensável e necessário, pela pureza da igreja e por causa daquilo que Jesus manda. Então, quando ele diz aqui mais pessoas precisam estar de comum acordo a respeito de algum fator, de alguma coisa que acontece, e é isso que ele vai ensinar aqui em Mateus 18, a respeito do pecador não arrependido. Você vai e fala com ele,
Se ele se arrepender, você ganhou seu irmão. Se ele não se arrepende daquela conduta, e é uma conduta que ofensivamente estampa o seu desprezo pela igreja, e isso muitas vezes vai acontecer na vida de pessoas que se dizem crentes. Então, por exemplo, mídias sociais é o que mais hoje tem, né? E elas são uma espécie de vitrine da alma. Porque muitas vezes pessoas não têm coragem de usar uma determinada roupa ao vivo, mas na mídia social ela aparece quase nua, né? Então, esse é o tipo de caso que você vai até o irmão e fala, olha, irmão, irmã, geralmente é irmã, né? Mas com roupa, a sua conduta não está apropriada. Mas por quê? Porque a Bíblia fala que nós devemos prezar pela decência, pela pureza. Aí ela diz, olha, eu não aceito isso, eu acho que isso daí é cultural, eu acho que passou, eu acho que a Bíblia foi escrita 2000 anos atrás, então assim nós temos que nos atualizar. E outra, o maior culpado não sou eu que estou usando essa sopa curta, é o outro que fica olhando e pensando bobagem de mim. Esse é o pensamento. Então você vai de novo com mais um irmão e você tenta resgatar essa pessoa. E se isso não der certo, você tem que fazer o quê? Falar para a igreja. Então agora você vai entender quando ele diz, pois onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. Então esse ato de uma comunhão com a igreja saudável, ele é aprovado e ordenado por Jesus. Então, quando você lembra, não é apenas um mero ritual que nós fazemos aqui na frente quando você responde algumas perguntas de membro, né? Embora o pastor Fernando sempre fale assim, é sim ou não, mas isso é pior ainda, porque você responder sim ou não, depois você vai lembrar. Então vai fazendo perguntas. E uma das perguntas é, você se compromete a estar regularmente nos eventos da igreja, nos cultos, a tomar a ceia? Você se compromete? Não escutei ninguém dizendo não, mas na prática acontece direto. Aquele compromisso firmado diante de Cristo e de testemunhas, ele fica da boca para fora. E isso é um tipo de coisa que a gente precisa, como irmãos, nos admoestar. Olha, irmão, está acontecendo alguma coisa? Eu tenho notado que você não tem vindo à igreja. Então, assim, a ideia nunca é esmagar alguém, mas demonstrar amor por meio da correção. Agora, eu sei que a correção é difícil. Eu sei que quem corrige não quer e quem está sendo corrigido não aceita, né? Normalmente é o que acontece lá em casa. A Cris vai me corrigir, eu não quero, mas depois eu sempre aceito. Por quê? Porque nós temos que lembrar que irmãos em Cristo têm o desejo de que você seja edificado. Então não sobra espaço, irmãos, dentro de uma comunidade da igreja para ficarmos com tititi. Ah, mas o fulano não me cumprimenta. Vá lá você e cumprimente. Ah, mas o fulano nunca me convida. Convide você. Esse é o problema. Nós muitas vezes nos tornamos crentes, mas ainda armazenamos no nosso coração algum tipo de pensamento rancoroso de quando nós não éramos crentes. Então, quando você lembra que Jesus está nutrindo viva comunhão, você deve lembrar disso entre os irmãos, né? Falava o pastor Fernando esses dias. Bom, Jesus discipulou 12. E os 12 viviam dando trabalho? Quem dirá nós, né? Entendeu? Então, quando você olha isso, você diz, bom, Jesus continuou com os 12. Mesmo eles tendo um monte de falhas. Mas ele deixava passar? Não. Ele corrigia constantemente. Então, abra aí, pule lá para Mateus 28, verso 20. E esse texto é um texto daqueles clássicos que você precisa ter na sua mente gravado para você entender qual é a missão da igreja. Qual é o trabalho de todo crente. Está escrito aqui. Então isso daqui não é apenas para pastores, não é apenas para missionários, mas é para todo crente. Então ele diz assim, no verso 20: ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes
que eu lhes dei. Então você percebe que graça, favor imerecido, não exclui obediência. Percebe? Não exclui. Um crente que ama Cristo mesmo, ele vai desejar amar aquilo que Cristo manda, não para arranjar favor de Cristo, mas porque Cristo lhe salvou. Então ele diz assim, e lembrem-se disso. Por que será que Jesus escreve isso? Ele deixa dito isso? Porque nós esquecemos com frequência. Se você tem algum problema de amnésia como eu, todos os dias você precisa lembrar disso aqui. Que ele diz assim, lembre-se disso. Estou sempre com vocês, até o fim dos tempos. Essa é uma daquelas frasezinhas que você deveria ter gravada na mente ou escrever por onde você puder, para que você sempre se lembre. Estou passando por muitas lutas e dificuldades, mas Jesus disse, estou com você até o fim. Estou com você até o fim. E alimentar nossa mente com isso de tal forma que isso não saia mais da nossa vida. Então, quando você lembrar dessas coisas, você vai ter mais força para não vacilar na fé. Você vai ter mais convicção dos prazeres que são aprovados, né? Então, isso é importante. Ponto 9. Jesus nutre uma comunhão viva com a igreja. Então, não é aquilo que eu falei, não pense que você vive de qualquer jeito e vai ficar tudo bem. Não. Se você é filho de verdade, o livro de Hebreus diz que todo pai que ama, disciplina. Então, se você tem vivido uma vida desaprovada pela Bíblia e você for filho, a disciplina virá. E ainda bem, melhor que seja a disciplina de Deus do que o castigo eterno. Então, nutrindo viva comunhão com sua igreja. Agora, o número 10 diz respeito àquilo que nós falamos agora, mas que vamos ainda falar um pouco mais. Note aqui o texto, o título a respeito disso diz que Jesus está disciplinando com firmeza seu povo. Sabe aquela história de que mas Deus é amor? Aqui esse título diz claramente sim, e o amor verdadeiro corrige. Um pai que ama de verdade seu filho, ele continua direcionando, né? Então abra aí sua Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 2, com um a mais aí, né, irmãos? Apocalipse capítulo 2. Verso 5. Esse trecho faz parte daquelas cartas que foram escritas para as igrejas, e cada igreja tem uma característica que você vai ver que conforme você lê, você vê algumas repreensões a respeito das suas atitudes e, em alguns casos, alguns elogios. Aí ele diz assim no verso 5: veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Então você vê que o ponto aqui, embora o livro de Apocalipse precise de uma explicação um pouco mais ampla, mas a ideia aqui que fica clara é um relacionamento entre a igreja e Jesus falando a respeito do que ele vai fazer. Ele corrige com firmeza. Pule lá para o verso 16 agora, desse mesmo capítulo. Oi? Quem falou alguma coisa? Versículo 16 desse capítulo 2. Uma coisa que você vai perceber que é bem comum é o comecinho, né? Sempre o começo da repreensão, o que é falado? Ele diz assim, portanto, arrependa-se. Ou seja, dê a volta.
Dê a volta e volte para o caminho certo. Arrependa-se, ou virei subitamente até você e lutarei contra eles com a espada de minha boca. Então você percebe que esse tipo de linguagem é um tipo de linguagem que não é passar a mão na cabeça, né? Quando você percebe que o contexto aqui parece ser uma linguagem bem militar, e você vê que não é algo assim, eu sei que você é bobinho, pode continuar assim. Não, se arrependa. Então esse é o chamado, essa é a convocação aos crentes. É verdade que nós caímos, mas nós não podemos continuar no caminho errado. Né? A vida cristã, como disse Lutero, é um arrependimento diário. Então olha lá agora Apocalipse capítulo 2, versos de 20 a 23. Capítulo 2, versos 20 a 23. Não, quando tem a vírgulazinha sem o ponto é só o versículo. Aí o ponto é o que define onde vai começar um capítulo novo. Mas poderia estar errado. Com frequência, né? Então ele diz assim nos versos 20 a 23. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você tem permitido que essa mulher, Jezabel, que se diz profetiza, faça meus servos se desviarem. Ela os ensina a cometer imoralidade sexual e a comer alimentos oferecidos a ídolos. Dei a ela tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender de sua imoralidade. Portanto, eu a lançarei doente numa cama, e aqueles que cometerem adultério com ela sofrerão terrivelmente, a menos que se arrependam e abandonem a prática de tais atos. Matarei seus filhos, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e coração. Darei a cada um de vocês aquilo que seus atos merecem. É uma linguagem bem tranquilinha, assim, uma linguagem pesada. É uma linguagem de alguém que não convive com o que é impuro. É uma linguagem de alguém que leva em consideração, sim, uma vida santa de uma vida completamente desgovernada. Então, queridos, quando nós olhamos essas coisas, se importe com a sua vida, sim. Mas eu não dou bola porque os outros pensam em mim. Deveria, porque você carrega o nome de Cristo. Deveria. E se você não der bola, Jesus deixou bem claro que ele vai disciplinar aqueles que são seus. E isso é bem importante. Agora, pule aí para o capítulo 3. Viu como tem que cuidar? Aqui é o 3 e depois nós pulamos por 19, não é de 3 a 19. Você vai perceber, se você quiser chegar em casa e depois ler essas cartas, você vai perceber como isso aqui é muito comum dentro do conceito do que está sendo falado para as igrejas. Olha o que ele diz. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Agarre-se a isso com firmeza. E depois, arrependa-se. Se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Qual é a ideia de subitamente como ladrão? Você não vai nem esperar. Quando menos esperar, eu estou aí. Então você percebe que arrependimento é a porta do reino. Sem arrependimento, ninguém vê o Senhor. E o arrependimento, é verdade que existe um arrependimento para a vida eterna, que nós cremos em Jesus, mas o arrependimento não é uma prática que nós abandonamos. Os crentes precisam se arrepender diariamente. Mas eu falhei. Se arrependa, siga em frente. Nós não ficamos olhando para trás amargurados, porque em Cristo nós temos perdão. Mas isso não quer dizer que nós continuaremos pecando. Então o pecado, ele tem que trazer tristeza na nossa vida. O pecado, ele tem que ser algo que acontece por escapou, não consegui. Porque o crente, na medida que ele vai tendo luz, e a luz que eu digo aqui é conhecimento da palavra, ele sabe aquilo que é pecado, né?
enquanto eu disse domingo passado aqui a respeito do escravo-arbítrio, lembram? Os crentes, eles recuperam a capacidade de olhar entre o certo e o errado diante de Deus e fazer. Ah, mas a inclinação pecaminosa ainda existe? Existe, mas agora ele consegue olhar e dizer assim, esse não é o caminho. Os descrentes não conseguem. Ah, mas então os descrentes só fazem coisa errada? Não, aos olhos humanos eles fazem muitas coisas certas, mas não para a glória de Deus. Entendeu? Esse é o ponto que faz toda a diferença. Agora pule aí para o verso 19 desse mesmo capítulo. O texto diz assim: eu corrijo e disciplino aqueles que amo. Por isso, seja zeloso e arrependa-se. Percebeu? Percebeu quantas vezes nós lemos aqui em todos os textos a palavrinha em evidência é se arrependa. Se arrependa. Por quê? Porque a vida do crente deve ser marcada pelo arrependimento. Né? Não confunda ser marcada com arrependimento com uma vida que vive triste. Não. É verdade que o pecado deve nos fazer sofrer tristeza, de olhar para o pecado e falar assim, poxa, de novo pequei. Mas ao mesmo tempo, você poder olhar para frente e dizer, estou perdoado. Entendeu? Então, é importante saber isso. Não é, certa vez, quando eu estava na loja, num outro ponto que eu trabalhava, um rapaz chegou lá e começou a conversar comigo e ele disse, mas sabe o quê? Vocês crentes são todos uma fachada. Eu disse, por que você diz isso? Porque vocês gostam de dizer que não ficam tristes. E é impossível. Aí eu olhei para ele e falei, realmente a tristeza, ela é real. Mas enquanto você não entender que a felicidade não está nos acontecimentos, mas num relacionamento com Jesus, você não vai entender o que é verdadeira alegria. Então eu sei que aquele dia a gente teve um bom papo, né? E ele várias vezes levantou pontos importantes. Então não é que nós não ficamos tristes, mas o problema é que nós devemos olhar aonde o foco deve estar. Dessa forma, as coisas vão começar a caminhar de maneira melhor. Mas é garantido que não vai ter dificuldades? Pelo contrário. Mas aí eu lembro de Mateus, ali do que nós lemos no último verso. Eis que eu estou com vocês até o fim. Beleza? Até aqui? Então vamos passar para o 11 aí, vai dar tempo. Então olha só que interessante aqui, né? Nós sabemos que vários textos falam a respeito dos dons virem do Espírito Santo. E aqui nós vamos ver alguns textos que falam que é Jesus quem concede dons e ministérios aos salvos. Abra lá em Efésios capítulo 4. Lembram que eu falei para vocês que a carta aos Efésios ela foi dividida por Paulo em duas partes? Lembram ou não? Não. Tá bom, tudo bem. Os 3 primeiros capítulos falam de doutrina fundamental. E os 3 últimos falam da aplicação prática desse conhecimento. Então você vai perceber isso aqui no capítulo 4, nos versos 8. Diz assim, aqui esse texto do capítulo 4. Por isso as escrituras dizem, quando ele subiu às alturas, levou muitos prisioneiros e concedeu dádivas ao povo. A ideia aqui de dádivas, em outra tradução, vai trazer a ideia de concedeu dons aos homens. Então você percebe que quando Jesus sobe aos céus, os dons que ele deixa com os homens têm um objetivo, um propósito. Se você continuar lendo depois essa carta de Paulo aos Efésios, você vai ver como ele diz que a ideia ele designou alguns para apóstolos, alguns para mestres, e aí ele vai dizendo, e no verso 12, no final, ele diz, edificar o corpo de Cristo. Essa é a ideia dos dons. Essa é a ideia dos talentos que Deus dá para nós. Se você tem algum tipo de dom ou talento, não é para ficar escondido em casa, é para vir compartilhar com os irmãos e edificar a igreja. E isso é muito triste, irmãos. Eu falo para vocês como alguém que
procura ensinar aquilo que Deus ensina na sua palavra, e como é necessário pessoas que se dedicam e querem se dedicar para ajudar nessas tarefas. Sabe, como é importante que nós saibamos que os dons que Deus dá não são para a gente guardar para nós mesmos. E aí existe uma variedade de dons, porque o corpo ele é repleto de diferentes membros, né? Paulo fala sobre isso. Então, cada membro de um corpo tem uma função. E muitas vezes você está entristecendo o espírito, sabe por quê? Porque não está edificando a igreja com o dom que Deus lhe deu para isso. E é triste, a gente percebe pessoas muito capazes, mas que não têm desejo. E isso é importante que nós saibamos. Os dons que nós recebemos são para que nós compartilhemos uns com os outros. Aí o verso 11 eu já falei, né, a respeito dele aqui, que ele diz, ó, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Então a ideia é que os dons que Deus dá, e esses não são todos eles, existem outros, e muitos desses dons, eles não são aqueles dons que ficam na vitrine, como subir aqui no púlpito. Mas isso não quer dizer que vir limpar a igreja tenha menos valor. E isso é algo que nós precisamos mudar na nossa mente. Porque nós somos acostumados desde criancinha, a olhar algumas profissões como mais dignas do que outras. E isso não pode acontecer com a mente cristã. A cosmovisão vai dizer, a cosmovisão cristã, que tudo que a gente faz é para a glória de Deus. Ah, mas então, pastor, você está dizendo que um gari e um médico são iguais. As funções que eles desempenham são diferentes, mas as duas podem ser feitas para a glória de Deus. Ou você acha que Deus vai querer que ele fez para que todos fossem reis? Você vai ver que não. Você vai ver que tinham pessoas que eram jardineiros. Você não pode ser um jardineiro para a glória de Deus? Claro que pode. Então aqui é aquela linha fina, porque assim, existe aquele que vai ser preguiçoso e vai dizer assim, não, mas Deus me quer aqui mesmo, então vou ficar por aqui. E aquele outro que nunca está contente com a sua posição, porque sempre quer mais. Então esse é um tipo de pensamento que precisa realmente ser cada vez mais direcionado pelas Escrituras. Então não é só o pastor Fernando que glorifica a Deus. Não é. O irmão, quando se dispõe a vir fazer um almoço para 60 pessoas, ele glorifica a Deus também. Ah, mas então o irmão que apareceu para glorificar a Deus e aquele que lavou pratos, um é melhor. Aquele que lavou os pratos também glorifica a Deus. E muitas vezes esse que lavou os pratos, diante dos olhos humanos, ele tem um peso menor. Não sejam assim, irmãos. Não é assim que Deus nos criou para sermos. Pule agora lá para Colossenses capítulo 4. Verso 17. Ele diz assim, e digam a Arquipo, um nomezinho ótimo para você que está pensando em ter filhos aí. Arquipo, meu filho, venha cá. E digam a Arquipo, cuide em realizar o ministério que o Senhor lhe deu. A importância de saber que nós estamos aonde nós deveríamos estar. E se nós estamos aonde nós estamos nesse momento, glorifique a Deus nesse lugar, né? Então, isso serve para todas as nossas atividades, certo? Último, mas não menos importante, o ministério hoje presente é constituído de chamar os eleitos à salvação. Pule lá para o Evangelho de João, capítulo 10, verso 16. Diz assim o texto bíblico: tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz
e haverá um só rebanho e um só pastor. Então, João escreveu num período, mas você percebe que o relato que ele diz a respeito de Jesus é que Jesus está dizendo, não é tudo o que há, terão outras. E quando elas ouvirem a minha voz, elas vão vir e vão me seguir. Agora pule lá para Atos, para finalizarmos. Atos capítulo 9. Se você não sabia da história de Saulo de Tarso, aquele que nós lemos no relato que enquanto eles iam apedrejando a Estevão, largaram as coisas aos pés dele, é esse cara aqui. Diz assim o capítulo 9, verso de 3 a 6. Quando se aproximava de Damasco, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu no chão e ouviu uma voz lhe dizer, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo. E a voz respondeu, sou Jesus a quem você persegue. Agora levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que fazer. Um relato bem interessante, bem bacana. Mas o ponto aqui é, chega um determinado momento que os eleitos vêm. Por quê? Porque o Senhor os chama. Ah, mas e se não pregarem? A pregação é o método pelo qual os eleitos vêm à salvação. Certo? Então, queridos, para finalizar, queria deixar apenas essa breve aplicação com vocês, que é saber que Jesus está reinando no presente, que o ministério de Jesus é real e que ele está vivo. Ele está vivo. Porque Jesus vive, nós podemos crer no amanhã. Nos dá a convicção de que podemos confiar em sua soberania. Então, saber a respeito de Jesus, do seu ministério presente, é o mesmo que ter os melhores argumentos a respeito do que o seu coração deveria fazer, que é descansar em sua soberania. Mesmo naqueles dias que parecem escuros e sem explicação. Por isso que viver por aquilo que nós sabemos é fundamental. Porque todas as vezes que nós vivemos por meio do sentimento, está lascado. Então a ideia nossa de crentes é, nós temos informações e a nossa vida deve ser a partir dessas informações e não dos momentos difíceis em que o nosso coração não consegue nem orar direito, né? Quem já não passou por isso? Tomara que não passe, mas acontece. Momentos em que nem a oração você consegue fazer direito. Então, se você fosse largado a si mesmo, você estaria perdido. Ainda bem que Deus não precisa de mim para me ajudar. Já pensou nisso? Eu penso com frequência nisso. Ainda bem que o Senhor não precisa de mim para me ajudar. Já pensou se fosse um meio a meio aí? Você faz a sua parte que eu faço a minha, aquelas traseiras de avião, né? Traseira de caminhão. Faça metade a metade. Não é assim que a Bíblia fala. Ainda bem. Tá bem, queridos? Então, deu tempo aqui de terminar. Semana que vem a gente vai seguir aqui sobre as profecias. E essas são várias. E acho que a gente vai ter um tempo bem legal. Tá bem? Vamos ter uma palavra de oração? Feche seus olhos mais uma vez. Obrigado, Deus. Obrigado porque podemos aprender a respeito do ministério do nosso Salvador. Obrigado porque o Senhor não precisa de nós para nos ajudar. Mas ao mesmo tempo que o Teu Santo Espírito nos traga cada vez mais conforto ao coração, cada vez mais coragem em meio aos momentos difíceis, mas que nós possamos lembrar que o Senhor está conosco até o fim. Que nós possamos depositar toda a nossa alegria naquele que é o único que não nos decepcionará, que é o nosso Salvador Jesus. Ajuda-nos nesse tempo presente a convivermos entre nós com amor verdadeiro, que todas as vezes que nós precisarmos nos corrigir, nos incentivar, que o Senhor nos ajude a termos um coração humilde entre nós. Que nós sempre tenhamos claro que o objetivo é edificar uns aos outros.
E tudo isso, Pai, com o desejo de te glorificar. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém, querido.